Graça e paz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua casa. Nós estamos iniciando, mais uma live, agora do meio-dia, tendo a certeza que Deus vai falar conosco, que será um momento de bênção para nossas vidas, tá bom? Amém? Amém? Deus abençoe você que está entrando, você que está começando a assistir conosco a live. Nós vamos estar orando para iniciarmos essa live do meio-dia, tá bom? Vamos estar orando para que Deus esteja abençoando todas as palavras que nós vamos falar essa tarde, que seja palavras de bênção para nós em nome de Jesus, tá bom? Pai, em teu nome, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando esse momento que nós estaremos iniciando, Senhor Deus, essa live no meio-dia. E eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão, a vida de cada irmã que vai estar participando conosco. Que seja a bênção, Deus, que seja uma direção do Espírito Santo falando no nosso coração. Desde já nós pedimos que o Senhor nos perdoe de tudo que não provém do Senhor e nos dê, Senhor Deus, a direção do que o Senhor deseja falar conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém? E graças a Deus. Amados, nós vamos comentar um texto da Palavra de Deus, como nós sempre estamos fazendo na live do meio-dia, trazendo uma palavra para o seu coração. Uma palavra que muito tem falado conosco. Nós vivemos dias diferentes, vivemos dias atípicos e sempre Deus vai nos dar uma palavra referente ao tempo que nós estamos vivendo hoje, às circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Então, compartilhe com mais pessoas, você que está aí, vai chamando mais pessoas que talvez estejam agora em hora de almoço nos seus serviços, e elas vão poder participar conosco. Hoje eu quero compartilhar com você que está entrando agora um tema que Deus tem colocado no meu coração, trocando a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Trocando a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Essa meditação, ela encontra-se em Gênesis, capítulo 25, 29 a 30. É o primeiro livro da Bíblia, se você puder acompanhar conosco, Gênesis capítulo 25, 29 a 30. Diz assim, e Jacó cozera um guisado, e veio do campo Esaú, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso seu nome se chamou Edom. Verso 31. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Mas eu gostaria de compartilhar com você, nesse início de terça-feira, a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Muitas vezes, nós, por conta de necessidade, no momento que nós estamos vivendo, por conta de apelos urgentes que surgem à nossa frente, de necessidades que são passageiras, algumas vezes nós temos trocado a nossa bênção da primogenitura, a nossa bênção eterna, a nossa promessa que é eterna, por algo que é passageiro, por algo que, se a gente esperasse um pouquinho mais, se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, as coisas acabariam melhorando e não haveria necessidade de nós
vendermos, né, uma posição tão elevada que é o que? A nossa promessa, que geralmente para nós é eterna, né? A promessa de Deus para nós. Muitas vezes, as propostas de venda da sua primogenitura, do seu posicionamento com Deus, eles sempre vão vir com um grito de urgência. Sempre vai ser aquela proposta assim, olha, tem que pegar hoje. Se não for hoje, não dá mais, tem que pegar agora. Se não for agora, não tem condição de você ter mais. E deixa eu dar uma dica para você. Nunca Deus trabalha dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. Tudo de Deus que vem para a minha vida, toda proposta, toda oportunidade de Deus que virá para a tua vida, para a minha vida, ela sempre será precedida de um tempo para nós podermos orar a Deus, podemos meditar em cima daquela proposta e recebermos o que? Uma confirmação de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca age na tua vida sem antes ter uma confirmação de Deus. Nós estamos aqui em casa sempre fazendo isso, todas as propostas que vêm para nós, primeiro nós reunimos a família, né, e oramos a Deus e buscamos o que? Uma confirmação. Porque depois que você deu a palavra sim, depois que você aceitou, aí é difícil você voltar atrás e dizer não. Então, primeiro, ore a Deus confirmando, e nunca a proposta de Deus para a sua vida virá como um sentido de urgência. Tem que ser para agora. Se não for para agora, amanhã. Não. Deus não trabalha dessa forma. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Para tudo tem um tempo, tem um propósito. E talvez você esteja tomado de uma ansiedade, porque você está esperando algo se concretizar na sua vida, uma promessa, e de repente, na sua ótica, parece que está tardando, parece que está demorando. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus que não tarda, né? É um Deus que ele age no momento certo. Se não aconteceu ainda, vamos pensar aqui que ainda não é o tempo de Deus disso acontecer na tua vida. Espera um tempo maior, espera um tempo de Deus para a tua vida. Nós vemos na vida de Abraão, né? Quando Deus dá a promessa a Abraão que ele seria pai pai de nações. Vocês se lembram no texto bíblico que ele já era um homem de 75 anos, sua esposa era uma senhora já estéril, não podia gerar, dar à luz. E ele espera então um tempo, e quando ele já está um pouco cansado de esperar, então ele tenta cortar um atalho. Ele propõe então a Agar, que era uma das suas servas, e tem um filho com ela, nasce Ismael, e até hoje a humanidade paga o preço por causa dessa antecipação de Abraão, né? Nasce Ismael, nós não vamos entrar na questão agora, mas nasce Ismael, e Deus então diz, não é este o filho da promessa. Você tem que aprender a esperar, tem que saber esperar. E então, depois que Ismael nasce, ainda vai um tempo ainda para que o filho da promessa viesse. De quando Deus deu a promessa para Abraão com 75 anos, até que nasceu o filho com 100 anos, quando Abraão tinha 100 anos, quanto tempo demorou ali? 25 anos. É óbvio que não vai demorar 25 anos na tua vida, mas saber esperar o tempo de Deus, para que as promessas de Deus possam se cumprir na nossa vida, é algo que nós temos que saber o que? Esperar. Quando Davi vai lá e vence o gigante Golias, muitas pessoas imaginam que Davi sai dali e vai direto para o trono de Israel. Não. Davi sai dali, para onde ele vai? Ele volta a pastorear ovelhas, fica pastoreando ovelhas e leva um tempo até que Saul é destituído e então Davi passa a reinar. Mas esse tempo foi um tempo de Deus para a vida dele, talvez 10, 15 anos, nós não sabemos aproximadamente, 10, 15 anos, mas ele soube esperar. Então você tem uma promessa.
nós podemos até dizer, eu tenho a marca da promessa. E a promessa, ela é eterna. A promessa que Deus tem para mim, ela é eterna. Mas a necessidade, ela é passageira. Hoje eu tenho uma necessidade, amanhã não tenho mais, a necessidade é suprida. E quando nós vemos, por exemplo, na vida de Isaac, né? Isaac e Rebeca, minha filha chama Rebeca também. Quando Rebeca fica grávida, dá à luz a filhos, você vai ver que ela gera 2 filhos. Na realidade são gêmeos. Um chamado de Esaú e outro de Jacó. A Bíblia chega a dizer que quando Esaú nasce, Jacó nasceu ali segurando o pezinho dele como se quisesse nascer primeiro, como que estivesse demonstrando que ele queria nascer primeiro do que o seu irmão. Mas Esaú nasce como primogênito, recebe a bênção da primogenitura. Ele era um homem de caça, né? Um homem que gostava de empenhar o seu tempo na caça, e isso agradava muito o seu pai Isaac. Isaac era mais chegado, né, do seu filho Esaú, e já Jacó ele ficava mais em casa, cuidava mais ali da lavoura, coisas assim da casa, e era mais apegado com Rebeca. O tempo passa, está sobre a vida de Esaú a bênção da primogenitura. Só para você entender o que é ser o primogênito, o filho mais velho. Todo filho mais velho, ele tem essa bênção da primogenitura, né? Nos tempos bíblicos havia essa bênção da primogenitura sobre a vida do filho mais velho. Ele tinha alguns direitos. Por exemplo, era ele que tinha o dever de liderar a adoração a Deus. Ele que tinha o direito de liderar a adoração a Deus. Sobre ele estava essa autoridade de reunir os seus irmãos e liderar a adoração a Deus. Imagina que privilégio de ser o primogênito. Ele também era aquele que, se um dia na ausência do seu pai, uma vez que o pai viesse a falecer, era impetrado sobre ele a bênção da primogenitura, e ele passaria a ter o direito e o dever de chefiar a família. Na ausência do patriarca, ele era aquele que chefiava a família. Então, um dia, Isaac morrendo, Esaú passaria a ser aquele que chefiaria a família, ficaria no lugar do patriarca, né? Outra coisa, sobre a vida dele, havia uma dupla porção da herança patriarcal, da herança paterna. Sobre os seus irmãos, não, mas sobre a vida do primogênito, uma dupla porção da herança paterna, da herança patriarcal. Então, dupla honra, dupla herança, dupla unção sobre a vida dele. Outra coisa, 2/3 da fazenda, ou seja, da parte financeira, né, dos bens, dos imóveis, do patrimônio da família, eram passados automaticamente para ele no momento da morte do seu pai. Quando seu pai impetrasse sobre ele a bênção, 2/3 da herança passariam a ser dele. Ele tinha direito à bênção do concerto, ou seja, a bênção da aliança estava sobre ele, como Deus prometeu a Abraão, né? Deus prometeu a Abraão uma promessa lá em Gênesis, dizendo para ele, olha os céus, assim será a tua descendência. Vê a areia que está na praia, assim será a tua descendência, numerosa como a areia que está no mar. E Deus diz, olha, abençoarei os que te abençoarem. E Deus faz promessa a Abraão, dizendo para ele, olha, sobre ti está a bênção, sobre ti está o que? A minha mão, sobre ti está o que? A bênção do concerto, da aliança. Tanto é que nós oramos, Deus de Abraão, Isaac, né? Deus de Abraão, Isaac, e aí nós, pela leitura bíblica, nós teríamos que orar Deus de Abraão, Isaac e Esaú, porque Esaú estava nessa linhagem de bênção patriarcal. Mas o que ele faz? Ele rejeita, né, tudo isso, a bênção da aliança, do concerto. E eu quero ministrar sobre você
que essas bênçãos estão sobre você também. Pastor, mas eu não sou o primogênito da minha casa. Tenho mais irmãos. Amém. Mas espiritualmente falando, a bênção da primogenitura está sobre você. Está sobre você. A bênção de ser aquele que lidera a adoração, ou seja, aquele que leva seu lar diante de Deus em adoração. Olha que bênção, que privilégio. Outra coisa, de ser o patriarca da sua família. Há muitos maridos que estão me ouvindo aí, o patriarca da sua casa, da sua família. Na ausência de um marido convertido, você, mulher, é aquela que exerce essa função de levar o seu lar aí diante de Deus. Amém? Amém? Outra coisa, a porção dobrada da unção de Deus na nossa vida, da herança do Senhor na nossa vida e o direito à bênção da aliança. Imagina uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Nasceu com essa prerrogativa de dar certo. Por quê? Porque sobre ele estava a bênção da primogenitura. Era só ele permanecer obediente, ele permanecer diante de Deus e as coisas iriam dar certo para ele. Mesma coisa eu digo para você que me ouve, fica na presença do Senhor. Vivemos momentos difíceis, vivemos momentos de apelos, né? Onde muitas pessoas estão fazendo propostas talvez para você, que sejam propostas que não provêm de Deus, para tentar você, para ver até onde você vai. Talvez na necessidade financeira, uma proposta financeira de ter um ganho fácil, mas um ganho ilícito. Talvez dentro da questão, por exemplo, do contexto do casamento, talvez um flerte esteja surgindo ali, mas você tem que dizer não, você tem que fugir disso. Talvez pela própria internet alguém esteja fazendo um contato, mas é um contato que você sente no seu coração que não provém do Senhor. Pule fora disso, saia disso enquanto é tempo. Saia disso, por quê? Porque depois que você se envolveu, aí, meu amigo, aí enrolou. Aí é difícil para você sair. Mas eu quero dizer para você, guarda a bênção da primogenitura que você tem. Como nós vemos aqui, o que acontece? Os dois saíram, os dois estavam nas suas atividades. Esaú estava tentando caçar, estava caçando. Aquele dia não foi um dia bom para ele, não havia conseguido caçar, ele não havia conseguido abater nenhum animal. E a Bíblia fala que Jacó, ele vai e ele prepara o quê? Um guisado. O que é um guisado? Uma sopa, né, de lentilhas. Ele pega uma sopa de lentilhas e ele faz um guisado. E o cheiro daquele guisado, ele foi até onde Esaú estava. Esaú estava exausto, estava cansado, estava com fome. E quando você fica sob o efeito da fome, do cansaço, o que acontece? A pessoa acaba não pensando direito, né? A pessoa acaba pensando com o estômago e não com a consciência. Apesar que é impossível isso, mas ela começa o quê? A trocar, né? Em vez de ser um ser racional, ela passa a ser um ser o quê? Emocional. Simplesmente que age pela emoção. Simplesmente que age pelo momento, pela circunstância que ela está passando. E então, quando Esaú chega e fala para o seu irmão, olha, dá-me um prato desse guisado para que eu possa me alimentar. Imediatamente Jacó diz para ele, não é bem assim. Eu posso até dar um prato para você desse guisado. E eu imagino que ele disse, você pode pegar o guisado todo, mas só que eu quero que você me dê algo que você tem e eu não tenho, e eu preciso. Quero que você venda para mim o que você tem em troco do guisado, em troco da sopa de lentilhas. E Esaú disse, o que é que você quer? E ele disse, simplesmente eu quero a tua bênção da primogenitura. Olha, irmãos, que proposta indecente. Mas é assim que muitas vezes o inimigo faz. Eu quero a bênção tua da primogenitura, de tudo isso que eu expliquei aqui, em troca o quê? De um prato de lentilhas. Irmãos, o inimigo sempre fará essa proposta. Troca algo que você tem eterno por algo que vai satisfazer o seu desejo no momento, satisfazer a sua necessidade passageira.
É interessante, quando eu estava preparando essa reflexão, e eu me lembrava de Mateus capítulo 4, né? Quando a Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito, é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás, ou para ser tentado pelo inimigo. A Bíblia fala que quando Jesus está ali e ele passa um período de jejum ali de 40 dias e 40 noites, está em Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que o inimigo aparece e ele faz algumas propostas para Jesus. Uma delas ele diz para Jesus: olha, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele mostra a riqueza dos reinos e diz para Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Agora, irmãos, o que é riqueza para alguém que está no momento sentindo fome? Nada. Riqueza não vai matar a tua fome. Ele diz para o Senhor: olha, se joga do pináculo do templo, porque está escrito. Olha que ousadia, ele cita até mesmo o Salmo 91, mas ele cita fora de contexto. Cuidado com pessoas que citam textos fora de contexto, porque um texto bíblico fora de contexto, ele é simplesmente um pretexto para a pessoa fazer coisas que não provém do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo hoje que as pessoas tomam decisões erradas baseadas em textos bíblicos totalmente fora de contexto. Ele pega um versículo ali e toma uma decisão. Então, o texto fora do seu contexto, ele é um pretexto. E o que acontece? O inimigo cita o Salmo 91, porque dará ordem aos anjos a teu respeito para que te guardem. Ele citou totalmente distorcido. E aí Jesus diz: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Na parte que ele fala, se prostra diante de mim, te darei as riquezas do reino, o Senhor cita a palavra, né? Que somente deveremos se dobrar diante do Senhor. Somente a Ele adorareis, somente a Ele dareis culto, que inclusive é um texto dos 10 mandamentos, né? Mas quando ele diz para Jesus: olha, tu estás com fome, então transforme essas pedras em pães. Você imagina, irmão, Jesus estava 40 dias sem comer, 40 dias. E então o inimigo dá essa proposta: olha, transforme essas pedras em pães. Ou seja, sacia a tua fome. Você tem poder para saciar a tua fome. Olha, Jesus, ele tinha uma promessa. E ele precisaria passar por aquele período, porque aquele era o início do seu ministério. Quando ele sai dali, escolhe os seus discípulos, ele sai dali e começa a sua vida ministerial. Era necessário passar por aquele momento. Mas quando ele faz uma proposta que saciaria a fome momentânea de Jesus, o que Jesus faz? O que Jesus faz, meu amado? Será que Jesus se rende àquela necessidade momentânea que ele estava? O que Jesus faz? Vamos lembrar, ele diz ao inimigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nessa fome momentânea que você está aí, eu estou falando espiritualmente, óbvio, eu quero dizer para você: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela pode trazer de saciedade para as necessidades que você tem no seu coração. Não obstante, nós podemos contemplar isso agora. Esaú não tinha esse parâmetro, né? E Esaú, o que ele faz? Ele, diante daquela situação, daquela proposta que estava na frente dele, ele diz uma palavra muito forte. Ele diz: olha, de que me adianta essa bênção da primogenitura se eu, no momento, estou o quê? Estou com fome. De que me adianta? Olha aí. De que me adianta? Olha, que estou a ponto de morrer de fome. Para que me servirá logo a primogenitura? Irmãos, em certo sentido, ele desprezou a primogenitura. Ele desprezou. E cuidado, porque tudo aquilo que você despreza, dificilmente voltará para a tua vida. Dificilmente voltará para a minha vida. Então, não despreze a vida, não despreze
a sua salvação, não despreze a igreja que você serve a Deus, não despreze seus pastores, não despreze o seu casamento, não despreze seus filhos. Ele despreza a bênção da primogenitura. E ele vai então dar a bênção da primogenitura para o seu irmão, e a Bíblia diz aqui que ele comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. E aí o texto diz, e ele desprezou a sua primogenitura. Nós sabemos que passado muito tempo depois, ele se depara com essa situação. Ele se depara com essa situação porque o seu pai estava velho, e ele precisava abençoar, o filho mais velho, porque ele iria morrer e ele passaria a bênção para o seu filho mais velho. Então nós sabemos a história que ele acaba passando a bênção da primogenitura para quem? Para Jacó, em vez de passar para o seu filho Esaú. Ele estava velhinho, não conseguia mais enxergar direito, vocês sabem das circunstâncias, ele passa a bênção para Jacó. Jacó vai embora, foge dali, com a bênção. E é interessante que quando chega Esaú, e Esaú diz, olha, pai, eu vim para ser abençoado. E o pai dele diz, não, eu já te abençoei. Eu já abençoei você, você saiu daqui agora. Ele diz, não, Senhor. Não, pai, eu cheguei agora. Será que há ainda alguma bênção para mim? Será que há ainda alguma bênção separada para mim? E o pai dele diz, não. A bênção da primogenitura já foi impetrada sobre o teu irmão. E é interessante que há um texto ali muito forte, que a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Ele chorou muitíssimo, clamando, será que há uma bênção separada para mim? Mas não houve para ele nenhuma bênção, não houve para ele local de arrependimento naquele momento, não houve chance de arrependimento. Por quê? Por causa disso aqui, porque ele havia desprezado a sua bênção. E todos nós sabemos que a vida segue, e nós oramos hoje, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A oração que se faz hoje é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou de Abraão, de Isaque e Israel, que o nome de Jacó tornou-se Israel depois. Mas é interessante que isso foi tão sério, que o escritor aos Hebreus, quando ele escreve o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, a epístola geral ao povo hebreu, no capítulo 12, versículo 16, se você me acompanha aí, capítulo 12, verso 16, a Bíblia diz assim, olha, se você puder ver aí comigo, Hebreus 2,16, e ninguém seja fornicador, olha que forte, ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar, olha aí como o pastor falou aqui, não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha que palavra forte, irmãos. O escritor aos Hebreus, a epístola geral aos Hebreus, cita isso, no capítulo 12, verso 6, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Que palavra forte, profano. Ele profanou uma bênção que era eterna na vida dele. Uma bênção que era, uma promessa que era eterna, ele trocou por uma necessidade momentânea. E ele se tornou o quê? Um profano. Ele se tornou o quê? Um fornicador. Uma pessoa que não se satisfaz com a promessa e tem que sair buscar algo que vá divertir ele no momento. Como alguém que está num matrimônio e ele fornica, e ele adultera, ou um solteiro que não consegue esperar a promessa de Deus, e ele acaba caindo em fornicação. Ele é comparado nessa mesma situação. Ninguém seja profano ou fornicador como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Deixa eu falar uma coisa para você, para nós encerrarmos aqui. Cuidado com os manjares. Cuidado com os manjares do reino. Nós lembramos aqui, falando de manjar,
de Daniel, nós lembramos de Azarias, de Misael, né? E Ananias. Lembramos que esses homens, eles quando foram levados, né, de Jerusalém para a Babilônia, eles tiveram seus nomes trocados. Um passou a se chamar Sadraque, outro passou a se chamar Mesaque e outro Abidnego, em alusão aos deuses que ele serviu na Babilônia. O único que não teve seu nome trocado no momento foi Daniel, que depois seu nome foi trocado também. Mas é interessante que quando eles chegam ali na Babilônia, é servido para eles os manjares do rei, porque eles estariam sendo preparados, né? Preparados pelo reinado ali da Babilônia, para serem as pessoas que trabalhariam ali na Babilônia, porque eles estavam ali como escravos, como cativos na Babilônia. E quando esses manjares chegam a eles, eu posso imaginar se esse veio da mesa do rei, eram coisas boas, gostosas, especiarias, mas eles rejeitam, eles dizem, não, eu não quero. Especialmente Daniel, né? Especialmente Daniel, ele diz, não, eu não quero me alimentar das especiarias que vêm da mesa do rei. Eu não quero me alimentar. E então aquele que levava comida para ele disse, mas é impossível, porque se passado alguns dias você vai estar mais fraco, você vai estar magro, você vai estar abatido, e eles vão perceber que eu troquei o seu cardápio. E então Daniel faz um desafio, ele diz, olha, sirva para mim 21 dias, somente legumes, somente verduras, somente coisas que são da terra, que vêm da terra, que não tem nenhuma ligação com o palácio, não tem nenhuma ligação com a cozinha do rei, né? E ele diz, olha, vai ser um suicídio, porque depois de 21 dias eles vão perceber que você está mais fraco. E a Bíblia diz então que foi servido 21 dias para Daniel, somente aquilo que vinha especificamente da terra, que era plantado. E a Bíblia diz o quê? Que depois de 21 dias, quando eles foram colocados, quando Daniel foi colocado do lado daqueles que eram alimentados nas especiarias da mesa do rei, a Bíblia diz o quê? Que Daniel era mais formoso, que Daniel estava melhor fisicamente, melhor de saúde, o seu entendimento era 10 vezes mais em ciência do que os outros, e ele se tornou cada vez mais um homem muito excelente. Cuidado com os manjares que são oferecidos a você. Todos os dias, o príncipe deste mundo, porque o mundo jaz no maligno, virá oferecer para você e para mim manjares. Mas nós temos que dizer, não, eu não quero. Eu quero simplesmente aquilo que vem da mesa do meu rei, que se chama Jesus. E tenha certeza que você vai estar melhor, tanto em ciência, tanto em sabedoria, como também fisicamente, em nome de Jesus. Eu não quero o manjar que vem da onde? Que vem da mesa do rei. Olha aqui, olha. Ele desprezou, ele vendeu o seu direito de primogenitura. E aí o escritor aos Hebreus cita aqui, e nós não sabemos, né? Mas muitos afirmam ser Paulo, escritor aos Hebreus, pelo estilo de linguagem, né? Porque bem sabeis que querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele chorou muito, mas não conseguiu resgatar a bênção da sua primogenitura. Você tem a marca da promessa. A promessa está sobre a tua vida, meu irmão. A promessa, ela é eterna. Ela é aquela que fica. Mas a necessidade, o manjar que vem para você, ele vem para tentar seduzir você por algo que é passageiro. Se apegue naquilo que fica. Tudo isso que está acontecendo vai passar. Tudo isso vai passar. Não mude. Não mude o seu caráter. Não mude a sua maneira de ser. Permaneça o mesmo. E você vai ver que você vai passar por essa situação. E você vai passar firme e forte na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que ouve essa palavra e você quer entregar a sua vida a Jesus, quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus hoje e quer passar a ser um filho da promessa também, quer passar a ser um primogênito, né, no mundo espiritual,
Eu quero dizer para você, entregue a sua vida para Jesus hoje, dá um aceninho com a sua, aí, um aceninho com essa mãozinha aí que acena, e nós vamos estar orando por você, nós vamos estar pedindo a Deus, a bênção de Deus pela sua vida, tá bom? Eu quero orar por você, quero que você, onde você estiver, se você puder, eleve o seu pensamento a Deus, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nós apresentamos todos os primogênitos que participam conosco desta live, que oram conosco, ó Deus, através dessa live, são filhos da promessa, são pessoas que estão, ó Deus, passando por lutas, dificuldades, têm propostas indecentes, têm manjares do rei vindo para ela, mas ela está dizendo não. Honra essa pessoa, honra o coração dessa pessoa, meu Deus, e, ó Deus, em teu nome, fortalece aquele que está quase se entregando, aquele que porventura se entregou, que ele se arrependa e volte, meu Deus, volte a ser um filho da promessa, e que o Senhor guarde a cada um com a marca da promessa, com a graça do Senhor Jesus Cristo, na vida de cada irmão. Ó Deus, abençoa a família, abençoa cada vida, curando, libertando, abrindo portas e dando o melhor de Deus para a vida de cada irmão. É o que nós pedimos a Ti, e desde agora nós Te agradecemos, hoje e para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amados, todos os dias, com exceção do domingo, né? Eu vou estar fazendo a live ao meio-dia. Todos os dias, então você pode ligar aí, que eu estou fazendo a live do meio-dia. Fora essa live, nós temos 3 horas, a live das 3 horas, e a live também das 21 horas, tá bom? Na Igreja Lagoinha. Eu sou o pastor Alexandre, eu sou pastor voluntário aqui na Igreja Batista Lagoinha, amém? E tenha certeza, Deus está preparando você para algo grande. Está preparando você para algo grande. Não é pequeno não, é algo grande, tá bom? Deus abençoe você, fique com Deus, que o Senhor guarde a tua vida e te proteja, em nome de Jesus, tá bom? Amém? Até amanhã, ao meio-dia, Deus permitir, nós estaremos aqui novamente, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe. Amém.